Eu quero falar sobre um tema, como eu disse, sobre o que acontece nas nossas vidas todos os dias. Uma transformação de vida. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, do verso 1 ao 10. Uma história aí conhecida de todos nós. No meu esboço está na NVI, mas eu gosto também de ler não sei se vocês conhecem, alguns aqui devem conhecer, a versão da Mensagem. É uma linguagem bem diferente. Eu vou ler na linguagem da Bíblia Mensagem. Se você quiser colocar, aí é Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu, amém? Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles, subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus, quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram. Como ele pode se sentir tão à vontade com este bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar a metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que havia perdido. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe nessa manhã. Clamamos a direção, a unção, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, o convencimento que há no nome de Jesus, no Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, sermos transformados pela Tua palavra, que haja renovação da nossa mente, que haja, Senhor Deus, um novo tocar nos nossos corações, e ao sairmos daqui nesta manhã, possamos sairmos daqui homens, mulheres diferentes, Pai, porque nós não queremos continuar sendo as mesmas pessoas, tratando do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, mas queremos o Teu renovo, Senhor, queremos o novo do Senhor a cada instante nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Como eu disse, transformação. Eu tenho pensado muito em transformação. Deus é um Deus de mudanças, Deus é um Deus de transformação, Deus não fica parado, Deus não é um Deus que é todo dia a mesma coisa, a mesma rotina, e eu costumo dizer, a nossa vida pode até parecer ser uma rotina, mas também depende da forma como você encara a sua própria vida, no seu dia a dia. Afinal de contas, aqui todo mundo acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho, outros não, ficam em casa, são donas de casa ou não, enfim, cada um tem a sua rotina diária. Mas como que você transforma essa sua rotina diária em novidade de vida? Zaqueu era um homem que tinha sua rotina, que tinha o seu dia a dia. Podia ser lá não tão honesto assim, porque ele era um arrecadador de impostos, e naquela época esses arrecadadores de impostos eram vistos ou mal vistos, não como pessoas assim tão retas, diante das suas atitudes, diante daquilo que ele fazia. Era muito rejeitado pela sociedade judia da época, pelos judeus da época. E então nós entendemos que foi necessário uma intervenção de algo poderoso na vida dele. Mas para que a gente entenda o nosso dia a dia, como que nós transformamos a nossa rotina em algo que venha a ser algo novo nas nossas vidas. Eu costumo pensar de manhã,
Eu posso fazer as mesmas coisas hoje, mas quando eu enxergo de forma diferente, sabendo que o dia de hoje tem que ser diferente do dia de ontem, porque quando o dia amanhece, não é a mesma coisa. Algo novo tem que acontecer nas nossas vidas. Uma transformação da nossa mente, do nosso coração tem que acontecer. Porque, como eu disse, se o dia de hoje é diferente do dia que foi o dia de ontem, se as lutas que você passou no dia anterior passaram, ficaram lá para trás, e você venceu, você está vivo aqui hoje, amém? Ninguém está morto aqui. Estamos todos vivos, todos respirando, todos dormimos. Pode ser que você não tenha dormido lá tão bem, mas você dormiu, você está aqui. E se você está aqui, você tem um propósito para estar aqui. É um propósito de exaltar o nome do Senhor. E não é só aqui que você tem que exaltar o nome do Senhor. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo, claro e transformador para a vida dos outros. Mas quando nós estamos aqui, a gente vem para cá com um único objetivo: em comunhão, estarmos juntos, declararmos o poder de Deus, declararmos a transformação do Senhor, mostrar isso para os nossos irmãos, quem nós somos, o porquê nós estamos aqui. Qual é a razão de você estar aqui nessa manhã? Simplesmente para cantar uma boa música ou para ouvir uma palavra? Não! Nós necessitamos de mudança, nós necessitamos de transformação. É uma necessidade humana. Senão a vida não teria a menor graça. E assim, se você for ver aqui a história de Zaqueu, quem aqui já subiu em alguma árvore? Eu acredito que a maioria que já subiu. Hoje, mesmo morando em cidades como São Paulo, e as cidades aqui ao redor, quando eu era criança, adolescente, subia em árvore. Na minha rua tinha era uma rua de duas mãos, né? E no meio tinha uma ilha com várias árvores, e tinha uma que era fácil de subir, a gente vivia subindo ali naquela árvore. E você pensa, mas subir em árvore é coisa de criança. Criança gosta de subir em árvore. Geralmente é isso. Criança gosta de subir em árvore. Adulto sobe em árvore? Geralmente a gente não costuma subir em árvore. Faz muitos anos que eu não subo numa árvore. Muitos anos. Garanto para você que faz mais de 30 anos que eu não sei o que é subir numa árvore. Escalar uma árvore. Mas Zaqueu resolveu subir numa árvore. E ele tinha um objetivo para isso. Ele era uma pessoa de baixa estatura e ele precisava, de alguma forma, ver Jesus. Afinal de contas, Jesus ia passar por ali. O Senhor ia passar por ali. E ele queria ser alcançado pelo Senhor. O verso 3 diz assim: houve salvação. O verso 3 diz que o Evangelho de Jesus Cristo, ele se resume em anunciar que Jesus veio buscar e salvar o que havia ou o que estava perdido. Quem aqui entende essa verdade? Que Jesus Cristo veio com um único objetivo: nos resgatar, nos transformar, fazer de nós novos homens, novas mulheres, com novos pensamentos, com novas atitudes, com uma vida completamente transformada. Porque eu quero falar sobre essa transformação e é por isso que isso me dá uma certa empolgação. Eu gosto de viver essa transformação e muitas vezes a Jane sempre falava para mim que eu sou uma pessoa meio chata com relação a mudanças. Eu sou meio travado com relação, e eu acho que isso é uma questão do próprio ser humano. A gente resiste a algumas mudanças nas nossas vidas. Porque mudança exige o quê? Sair do lugar de conforto. Às vezes está ali, né? Confortável, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja lá onde for. Mas em momentos de mudança, para que você saia daquele lugar, é preciso mexer, alguma coisa tem que mexer ali. E isso acontece no nosso interior também. Os nossos comportamentos, quando nós somos transformados, quando nós somos alcançados pelo Senhor, muitos comportamentos são mudados, são transformados. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Houve uma mudança. Ele teve que abrir mão de muitas coisas. Fernando e Tiago se mudaram essa semana. Foi fácil. Teve que mexer em tudo, bagunçar a casa, e você entra ali na sua casa do dia da mudança, está tudo fora do lugar, está tudo completamente desarrumado, você não acha as suas coisas, não acha nada, não acha sapato, não acha roupa.
Não acha? Fica tudo esquisito. Mas não é por uma boa causa. O Senhor Jesus entra nas nossas vidas, entra dentro do nosso coração, muda completamente o nosso interior. Aparentemente, no início, parece uma bagunça. Seus pensamentos, as coisas parecem que você... Puxa, quem aqui já nunca falou isso? Quando eu não era crente, quando eu não tinha minha vida diante do Senhor, parece que as coisas aconteciam de forma... Parece que tudo dava certo. Agora parece que as coisas estão... né? Igreja, essa mudança, essa aparente bagunça, tem um único objetivo: arrumar toda a sua vida. Transformar aquilo que parecia que era bom, parecia que estava certo, te dava um certo conforto. Zaqueu era um homem rico, tinha posses, vivia confortavelmente. Mas será que essa riqueza estava sendo benéfica para ele? Essa riqueza, essas posses, o dinheiro, tudo que ele podia proporcionar na vida daquele homem, e tudo que os bens materiais podem proporcionar nas nossas vidas. Não estou falando aqui que a gente não deve buscar uma vida melhor, ter dinheiro. Dinheiro não faz mal, o que faz mal é o amor que nós depositamos no dinheiro. Amém? Nós devemos sim buscar melhorar, buscar crescer, ter uma vida confortável, oferecer para a nossa família algo sempre melhor. O problema não é esse. O problema é a forma como nós lidamos com ele ou como nós ganhamos esse dinheiro. E era exatamente isso que Jesus queria transformar na vida daquele homem. Era importante isso. Então Jesus veio fazer exatamente isso. Essa bagunça na vida de Zaqueu precisava ser transformada. Essa aparente bagunça, esse aparente conforto, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, a sua vida está tudo seguindo, tudo dentro do conforme. É muito bom isso. Mas se você quer transformar a sua vida de alguma forma, alguma coisa tem que mudar. Tem que mexer, tem que tirar do lugar. Como a história da salvação mudou a sua vida? Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui Deus alcançou de uma forma diferente. Nós não somos pessoas idênticas, nós não somos iguais. Cada um age de uma forma, pensa de uma forma, tem um estilo de vida diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. E como que a história da nossa salvação, da minha salvação, a sua salvação, mudou e marcou a sua vida? Você já parou para pensar? Alguns aqui têm mais anos de conversão, outros menos. Mas essa transformação, essa mudança, mudou a história das nossas vidas. Marcou as nossas vidas de alguma forma. E eu nunca me esqueço do dia da minha conversão. Apesar de eu ter nascido dentro de um lar evangélico, meus pais eram crentes, eu fui me converter apenas aos 26 anos. E eu não me converti numa igreja, eu não fui na frente por causa de um apelo, não. Eu simplesmente me converti no meu quarto sozinho, eu e Deus. Eu já contei aqui algumas vezes, mas se você não ouviu, vai ouvir hoje. Se você ouviu, mais uma vez, não custa nada. Eu lembro que a primeira pessoa a se converter na minha família foi a minha irmã. Na igreja de Nova Vida, lá do Bispo Tito, lá na Cincinato Braga, preciso falar há quanto tempo? Vamos falar só o mês e o ano. Em dezembro de 1988. Jesus. Alguns aqui não tinham nascido. E minha irmã, na busca de algo, porque a gente vem de uma igreja mais tradicional, meu pai era da Igreja Batista da Vila Mariana, e a gente não conhecia outro contexto de igreja que não fosse Igreja Batista. Se fosse visitar outra igreja, era a Igreja Batista. Ou era a Igreja Batista das Perdizes, ou era a Igreja Batista do Morumbi. Enfim, a gente vivia nesse círculo de igrejas. E, de repente, uma amiga da minha irmã, amiga não, ela era terapeuta da minha irmã, ela fazia terapia com ela, era uma psicóloga, era membro da igreja, já havia sido membro da Igreja Batista da Vila Mariana, mas ela estava frequentando o Bispo Tito, lá na Nova Vida.
do Bispo Tito. E chamou a minha irmã para ir lá conhecer, ela gostou. Inclusive, ela foi num culto de jovens. Naquela época a gente era um pouco mais novo, né? Em 88, então a gente já era um pouco mais novo, era considerado jovem. E ela foi. Naquela época também, quem era o líder de jovens da igreja do Bispo Tito era o Bispo Abude, que hoje está na Renascer. Era o Bispo Abude, e na época ele nem era pastor, e a sua esposa Rosana. E ela se converteu com uma pregação dele, me chamava toda hora, vem para a igreja, você precisa conhecer. Eu falei, não quero saber de igreja, não quero saber de nada disso. E ela insistia, e eu, resistente, nem no batismo dela eu fui. E em um determinado momento, para a gente não se alongar muito, em determinado momento eu estava no meu quarto e algo aconteceu. Eu senti que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui transformado. Eu fui completamente transformado e eu saí do meu quarto, fui para o quarto da minha irmã, falei, Marta, aconteceu alguma coisa comigo, eu estou com, assim, algo diferente aconteceu. Eu acho que eu quero ir para a igreja, eu quero conhecer mais, quero me aprofundar mais. E em um mês eu estava batizado. E foi algo tão tremendo, porque naquele momento começou uma mudança dentro do meu coração, dentro da minha vida, e eu sabia exatamente que eu precisava e queria uma mudança. Havia tantas coisas que precisavam ser transformadas na minha vida. Havia tantas lutas interiores que precisavam acontecer. Barreiras a serem rompidas. De uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. Foi difícil? Foi fácil? Claro que não, foi muito difícil. Muitas vezes me sentia sozinho, muitas vezes me sentia sem forças para lutar contra o poder que o pecado havia sido colocado sobre a minha vida. Mas eu sabia que eu podia vencer, porque dentro de mim havia o Espírito Santo. E outra coisa, vocês que são pais, vocês que têm filhos, nunca deixem de orar por eles. Porque se tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer com relação ao meu pai, foi o fato dele nunca ter desistido de orar por cada um dos seus filhos. Eu sou o mais velho de 5. E quantas vezes eu chegava de manhã em casa, de ficar a noite inteira na bagunça, chegava em casa bêbado. E várias vezes o meu pai de joelhos, orando e intercedendo. Às vezes eu peguei ele na porta da minha casa, me esperando, para ele poder dormir. Foi muito difícil, foram momentos difíceis que ele passou, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar que era possível. Com todas as lutas, com todas as dificuldades pelas quais meu pai havia passado, ele tinha acabado de ficar viúvo. Minha mãe morreu com 38 anos e deixou 5 filhos para ele terminar de criar. Enfim, tudo isso era necessário, porque de repente eu me vi numa situação em que eu estava vivendo algo novo do Senhor. E uma nova caminhada acontecia na minha vida. Uma nova esperança, uma nova vida me aguardava. Mas para que essa transformação aconteça, é necessário você decidir querer. E permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Foi assim que Deus marcou essa história da salvação. Foi assim que Deus marcou a minha vida. A minha vida. E eu acredito que mesmo hoje, meu pai não estando mais aqui, eu acredito que as orações dele ainda surtem efeitos. Não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. Meu pai era um homem que orava muito, era um intercessor. E Jesus deixa uma referência, porque esse homem diz assim, Zaqueu também era filho de Abraão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Meu pai, como eu disse, deixou uma marca nas nossas vidas. Vocês, como pais, têm que deixar essa marca. Se vocês não deixarem essa marca na vida dos seus filhos, não que eles não vão se converter ou não vão se entregar ao Senhor,
mas a oração de um justo muito pode quanto aos seus efeitos. Zaqueu era filho de Abraão. O seu filho tem que dizer assim: o meu pai, eu sou filho de um homem, de uma mulher que intercede, que ora, que não desiste. Amém? A salvação entrou na casa de Zaqueu, não por causa do sangue que ele tinha, mas por causa da sua herança. Deus não está preocupado quem nós somos, qual é a nossa herança genética, ou de quem nós descendemos, a nossa nacionalidade. Deus não está preocupado com isso. O Senhor veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. E se você for lá, para a carta de Paulo aos Romanos, um texto que eu uso muito, Romanos 12. Que fala sobre a transformação da mente, a renovação da mente, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que nós experimentamos a boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nos expondo a essa palavra, nos expondo ao Espírito Santo e permitindo que Ele transforme as nossas vidas. E transformação aqui, se você for no original, no grego, quando Paulo fala sobre essa transformação, ela é uma metamorfose, vem da palavra metamorfo. Amém? Você sabe o que significa isso? Vamos aqui exemplificar. Enquanto a gente estava louvando, eu pensava nisso e falava, que Deus maravilhoso. A metamorfose acontece numa lagarta. Quem aqui tem a repugnância desse tipo de animal? Assim, aquela taturana, né? Aquele bicho, às vezes peludo, às vezes nem tanto, mas é feio. É uma coisa que rasteja pelo chão. Nós éramos que nem essa taturana, que nem essa lagarta, que rastejava pelo chão. Perdida. Sem perspectiva. Via as coisas por uma perspectiva, tudo por baixo, como Zaqueu via as coisas por baixo, ele era de baixa estatura. Não estou falando aqui que os baixinhos, não estou trazendo para esse tipo de contexto, mas o que eu quero dizer é assim, Zaqueu, ele estava completamente perdido, como uma lagarta, se arrastando no chão, carregando no seu ombro o peso do pecado, como éramos cada um aqui de nós. Todos se perderam. Não há um justo sequer. Por mais bonzinho que a gente seja, jamais seríamos capazes de satisfazer a justiça de Deus através dos nossos atos e atitudes. Não adianta. É algo mais profundo que tem que ser transformado nas nossas vidas. E só o Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, é que é capaz de fazer isso. A justiça de Deus, através da morte de Jesus, foi capaz de nos transformar. E essa lagarta, ela anda rastejando. Mas em determinado momento, quem já viu aqui, né, aquela taturana pendurada na árvore, ela sendo transformada. O Espírito Santo de Deus nos envolve. E você fica ali, parece que é algo que você morreu, você fica meio que, né? É um momento que você passa diante de Deus em que está tudo escuro, nada acontece, mas o Espírito Santo de Deus, da mesma forma como você vê lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como que gerando algo novo, algo que era caótico, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus envolveu a terra, naquele momento, para transformar o que era o caos em algo maravilhoso, algo lindo, algo perfeito. E o Espírito Santo de Deus faz isso nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos rastejando, nós estamos ali no chão, sem perspectiva,
carregando um peso que não é para a gente carregar, porque Jesus levou sobre si o peso do nosso pecado lá na cruz. Mas o Espírito Santo de Deus vem, nos envolve. Faz com que a gente pare. E você fica aquele tempo ali envolvido pelo Espírito Santo de Deus, e você começa a ser transformado em algo novo. Do caos, do horrível, do repugnante, para algo maravilhoso. E de repente aquele invólucro é quebrado. E algo maravilhoso surge dali de dentro. Que é uma borboleta. Que sai voando. E você não precisa mais ficar rastejando no chão, olhando as coisas por baixo. Você começa a enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga. Da forma que Deus enxerga. Você tem uma visão ampla das coisas. O Espírito Santo de Deus coloca em você uma nova visão, algo novo. Você é completamente transformado. Você não olha mais da forma como você enxergava as coisas. E quando você se lembra de quem você era, a única coisa que você sente, desejo no teu coração, é de exaltar e glorificar o nome do Senhor. E nessa hora você entende o que é realmente uma verdadeira transformação, o que é uma mudança de vida, o que é viver nos caminhos do Senhor. A alegria não pode mais sair de dentro do seu coração, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Sabe por quê? Essa alegria tem que ser uma marca nas nossas vidas. A certeza de que esse mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, numa terra caótica, num planeta caótico, foi capaz de transformar o caos da nossa vida em algo completamente novo, em algo tão maravilhoso. O que você tem passado? Qual é a luta que você tem passado? Qual é a dificuldade que você tem passado? Sabe qual vai ser a marca que vai trazer transformação e nova vida em você? A forma como você enxerga e se comporta. Com alegria ou com tristeza? Com medo ou com coragem? Porque a forma como você se comporta, a forma como você se coloca diante da dificuldade, diante da luta, vai mostrar quem realmente você é e o Deus a quem você realmente serve. Porque a tua alegria, ela não vem das circunstâncias, ela vem do Senhor. E quando ela vem do Senhor, ela é capaz de fazer isso. Porque você não anda mais por baixo, mas você enxerga as coisas por cima. O problema está ali, você está aqui. Amém? Você está enxergando por cima. A vitória vai chegar. Você vai passar por cima dele. A vitória está lá do outro lado. Portanto, não tenha medo. Creia apenas. Creia apenas. Ontem, lá em casa eu estava assistindo, a Record está passando lá o José do Egito. E foi tão interessante que estava naquela fase, né, Dinho? A gente é meio viciado nesse negócio, né? E ele ali, naquela pedreira, e ele contando pro chefe dele lá que ele havia sido vendido pelos irmãos como escravo, e ele fala assim: você tem que se vingar dos seus irmãos. Mas o coração dele não estava nisso. Havia algo novo dentro do seu coração. E havia um propósito de Deus na vida daquele homem, como há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. E ele fala assim, conta o sonho dos feixes de trigo se dobrando diante dele. E ele, sabendo que algo novo Deus poderia fazer, ele fala, eu não sei como Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. E Deus não precisa te falar tudo que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Mas Ele diz uma coisa, eu vou fazer. Essa é a certeza que tem que estar no meu e no teu coração. Ele vai fazer. Não importa as circunstâncias, não importa, por mais impossível que isso possa parecer. Essa mudança de vida foi o que aconteceu com Zaqueu no verso 8. Diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei
4 vezes mais. É fantástico saber que Jesus é um Deus de transformação. Jesus não é apenas um Deus de transformação, Ele é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus de uma nova chance. É um Deus de uma nova direção. Ele muda as nossas vidas. Para pensar. As situações que você tem vivido, aonde você está hoje, pelo menos comigo acontece tantas vezes assim, eu falo, nunca poderia imaginar que eu poderia estar aqui, hoje. Quantas coisas aconteceram. Como Deus direcionou tantas coisas. Por onde caminhava Zaqueu? Para onde eu caminhava? Para onde cada um de nós caminhávamos? Amém? Para onde? Zaqueu teve algo que popularmente chamamos mudança de vida. Mudança de vida. Algo que parece tão simples, tão comum no nosso dia a dia, mas é. Algumas mudanças podem parecer mais complexas, mas a nossa vida se transforma todos os dias. Você acordou hoje diferente da forma que você acordou ontem. Uma coisa eu posso te garantir, a gente acordou um pouco mais velho. Né? Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Eu não tenho. Nos meus 20 e poucos anos de conversão, mentira, que eu já falei, que eu já cheguei mais de 30 anos, né? 88, 30 anos de conversão. É tempo para burro. Tempo para caramba. Mas é aonde, para onde nós caminhávamos. Essa mudança de vida, ela é diária. E a melhor coisa que tem é poder você abrir os seus olhos de manhã. Tem muita gente que está tão ansiosa, que está tão necessitada, está tão angustiada, que ela acorda de manhã e o primeiro pensamento dela são os problemas, as lutas, as dificuldades, esquecem que Deus está ali, junto com você. Eu, pelo menos, faço isso, e é uma sugestão. Acorde de manhã, dá uma ordem. Davi fez isso. Aquieta minha alma dentro de mim. Todos os dias, dá uma ordem para a sua alma se aquietar. Dá bom dia para o Espírito Santo, dá bom dia para o Senhor Jesus, dá bom dia para Deus. Dá bom dia. Deus espera isso. Não, mas Deus é todo-poderoso. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Da mesma forma que se relaciona com a sua mulher, com o seu filho, com o seu marido, Deus espera que você se relacione com Ele. Então dá bom dia para Ele. A primeira coisa que você faz de manhã é tão simples, Senhor, bom dia. Coloco minha vida nas tuas mãos. Obrigado porque eu estou acordando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, o coração de Deus se alegra demais. E às vezes por causa de uma palavra, de um bom dia que você dá para Deus, muda a sua vida. Da mesma forma quando nós passamos por alguém, seja no nosso prédio, no nosso trabalho, no nosso convívio diário. Quando você passa por alguém e não dá bom dia, não fica uma coisa meio... Né? Pô, o cara nem olhou na minha cara, não foi capaz de dar bom dia. Eu acredito que Deus espera isso de cada um de nós. Isso é possível. Quando nós temos uma vida transformada, quando há gratidão nos nossos corações, nós temos certeza de que Deus é a razão da nossa mudança, da nossa transformação. Ele tem que ser o primeiro, todos os dias na nossa vida. O primeiro a ser lembrado. O primeiro a ser louvado. O primeiro a receber o nosso bom dia. Não é o teu marido, não é a sua esposa, não é seu filho, é o Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E quando nós fazemos isso, é uma marca também da nossa transformação. De que nós realmente cremos, de que realmente nós temos ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então é maravilhoso a gente saber disso, que nós temos essa mudança de vida, todos os dias. E essa mudança de vida gerou algo maravilhoso também na vida de Zaqueu. Olha o que ele fez. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei
4 vezes mais. Quando há mudança na nossa vida, há mudança naquilo, não é só o pensamento, porque quando muda o pensamento, automaticamente as nossas atitudes têm que mudar também. Zaqueu fez isso. Imagina a situação desse homem. Um homem rico, como eu disse, que tinha uma vida estável e confortável. E, de certa forma, eu acredito que essa decisão dele devolver, entregar metade do que ele tinha aos pobres, e se ele extorquiu de alguém, devolver 4 vezes mais, envolveu dentro dele algo na parte emocional. Porque nós temos que entender que nós não somos apenas seres racionais, que nós não fazemos as coisas apenas pela razão. Porque qual é a graça de fazer pela razão? Nós somos seres emocionais também. Eu acredito que o fato do Senhor Jesus ter olhado para Zaqueu, ter falado, desce da árvore, hoje eu quero jantar na sua casa, aquilo deve ter mexido com as emoções daquele homem. Senhor, o Senhor vai jantar na minha casa? E não foi algo que Jesus quis apenas mexer com a mente dele, mexer com as emoções, para que ele entregasse o dinheiro dele, não. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o dinheiro dele. Jesus está preocupado com a forma como o que ele ia fazer com tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E ele falou assim, e eu pensando, falei, houve uma grande emoção dentro daquele homem. Jesus tocou na alma dele, tocou no mais profundo de Zaqueu, e esse toque fez com que ele fosse capaz de abrir mão de algo que era tão complicado. Imagina, dinheiro é um negócio complicado, mexer no bolso da gente. Era muito difícil. Ele devia ter um certo apego com aquele dinheiro, sabe? Aquela coisa. Foi difícil, mesmo de forma desonesta, de forma que não agradava a Deus, mas ele tinha apego àquilo. E Jesus entra na vida daquele homem, transforma tudo, mexe com as suas emoções. Mudou tudo na vida dele. Ele decidiu dar a metade, foi uma decisão dele. Foi uma decisão racional e emocional. Não foi nem uma só ou a outra. Não, houve uma mistura das duas coisas. Ele agiu, pensou, mas a sua emoção fez com que ele decidisse abrir mão da metade do que ele tinha, e o resto ele deveria entregar 4 vezes mais a quem ele extorquiu. Ele teve a melhor decisão possível. Dar a metade dos seus bens aos pobres. E toda mudança está diretamente ligada a uma decisão. E tomar essa decisão pode ser difícil, pelo fato de termos que abrir mão de alguma coisa. E toda vez que abrirmos mão de algo, isso gera um vazio que precisava ser preenchido. Toda vez que você abre mão de algo, vai gerar um vazio dentro do seu coração. Mas nós temos que tomar a decisão, mesmo sabendo que este vazio que vai gerar quando você abre mão de um comportamento, quando você abre mão de algo material, quando você abre mão de determinada pessoa, o Senhor Jesus é poderoso para preencher esse vazio. Ele quer que você abra mão para que Ele possa preencher. Amém? Amém, gente? É isso que o Espírito Santo de Deus quer, que você abra mão. Abra mão de coisas que atrapalham o fluir do Espírito Santo dentro de você, dentro de cada um de nós. E eu também entendo que essa decisão de dar os bens aos pobres mostra que Zaqueu estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na vida daquele homem, a partir daquele instante, era o Senhor Jesus. Não existia mais ninguém. Uma única frase que Jesus disse àquele homem mudou completamente o rumo da vida dele. Zaqueu, desce. Hoje eu quero jantar na sua casa. Muda, às vezes, uma frase,
uma fala que a gente fala para outras pessoas é capaz de transformar, de mudar a vida dessa pessoa. Ah, mas era Jesus. Sim, era Jesus. E nós? Nós não somos Jesus, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos inspira, que nos capacita. E ele disse: eu vou para o Pai, e vou enviar o Espírito Santo. E disse também que nós faríamos obras maiores ainda do que ele fez. É momento da gente não apenas pensar com a nossa razão humana, ilimitada, que está rastejando. Não. Permita que o Espírito Santo mexa com as tuas emoções. Com as suas emoções. Permita que o Espírito Santo se mova dentro de você e te transforme num novo homem, numa nova mulher, para que você comece a voar, para que você comece a enxergar as coisas com outros olhos, de uma outra forma, de um outro lugar. Não seja uma lagarta, seja uma borboleta que enxergue tudo por cima. Uma visão nova, algo novo. Peça para que o Espírito Santo coloque essa visão como uma águia que enxerga a muitos quilômetros de distância. Amém? Não fique no chão rastejando, você não precisa disso. Jesus pagou um preço muito alto para que nós saíssemos da condição de rastejadores, de pecadores, de homens e mulheres incrédulos, para que nós subíssemos nas maiores alturas. E não estou aqui querendo passar uma mensagem de autoajuda, não. Isso é uma verdade nas nossas vidas. Amém? Outra coisa que mostra a nossa transformação, nós temos que vencer o povo. Vencer o povo. Vencer a multidão. O povo viu, versículo 7 diz assim, o povo viu isso e começou a se queixar. Não temos a ilusão de que na nossa vida cristã, no nosso dia a dia cristão, a partir do momento que a gente se converte, a resistência do povo virá. Amém? E o difícil é quando essa resistência vem dentro da nossa própria casa, dos nossos familiares. Mas não tenha medo. Muitas vezes é assim mesmo. Essa resistência existe. Em qualquer área das nossas vidas. Essa resistência sempre vai existir. Você se converteu agora? Nossa, mas que... Você vai negar a tradição da sua família? Afinal de contas, são várias gerações que viviam de forma diferente. E agora você vai romper com tudo isso? É uma desonra. Ah, mas cadê o seu Deus? Esse Deus que você diz acreditar, está se fazendo você passar por tudo isso? Não, Deus nunca fez eu passar por tudo isso. Os problemas que eu tenho, os problemas que acontecem na minha vida, não é por causa de Deus. Primeiro, é por causa do pecado. Segundo, é por causa das decisões erradas que eu tomo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Amém? Então, não tenha medo. Decida essa mudança. Decida a enfrentar tudo aquilo que o povo, que a multidão que está na sua frente vai oferecer de resistência a você. Tenha medo. Tenha medo da doença, não tenha medo dos problemas, não tenha medo do desemprego, não tenha medo de nada. Se você acredita em tudo que está escrito na palavra de Deus, amém, toca o barco. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O Senhor é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Qual tem sido a sua linguagem? O que tem saído da sua boca? Murmuração, reclamação? Ou tem saído a palavra de Deus? Como que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Como que Jesus, depois de 40 dias em jejum, o diabo não é bobo. Ele conhece a nossa fraqueza. E o diabo foi exatamente
naquele momento em que Jesus estava mais vulnerável, como homem. E é nessa hora que o diabo vem sobre as nossas vidas, dentro da nossa vulnerabilidade. Pensa você que o diabo não conhece cada uma das nossas fraquezas, porque ele conhece e é ali que ele vai atacar. Mas quando você entende, quando você tem a palavra de Deus na sua boca, na sua mente, no seu coração, você pode estar vulnerável, você pode estar fraco naquele momento. Quando você abre a tua boca e pronuncia aquilo que a palavra de Deus diz, você vence. Jesus venceu. Ele venceu para que eu e você vencêssemos. Jesus estava com fome e ele falou, pede para que o seu Deus transforme essa pedra em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Se atira do pináculo do templo e o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te segurem. Jesus disse no mesmo instante, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Afinal de contas, ele havia criado leis. E Deus não vai criar lei para que ele mesmo descumpra com as suas leis. E a lei da gravidade é uma delas. Se ele se jogasse de lá de cima, ia se esborrachar lá no chão. E o diabo sabia disso. Mas ele é sutil. Cuidado com as sutilezas do diabo na sua vida. Cuidado. O inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Só que ele só ruge, viu, gente? Para meter medo em você, para te paralisar. E não tem coisa que mais nos paralisa do que o medo. O medo nos paralisa. Agora, quando nós entendemos quem é o Senhor, nada pode nos paralisar. O leão, entre aspas, não o leão de Judá, esse falso leão que ruge ao teu derredor, vai ficar que nem o gatinho que eu tenho lá em casa, né? Aquele miadinho besta lá, bobo, não mete medo em ninguém. Porque você sabe em quem você crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Então tenha medo de falso rugido, de falsas sentenças que têm sido lançadas sobre a vida de cada um de vocês. Outra coisa, vai se queixar. Quando você está bem, é porque você está bem. Quando você não está bem, não está bem. O povo vai sempre ter motivo para falar da gente. Amém? Quando eu estava gordo, é porque eu estava gordo. Agora que eu estou magro, não, você está doente. Falei, eu estava doente naquela época, hoje eu não estou mais. Hoje eu estou saudável. Mas sempre vai ter um motivo, e as pessoas sempre vão achar algo para falar da gente. Ah, não. Você agora está falando que nem crente. Você quer que eu fale como? Como eu falava antigamente? O povo é uma barreira a ser vencida. E o Senhor nos capacita a isso. Zaqueu estava resolvido a ver Jesus, e nada o deteve. Verso 3 e 4 diz assim, ele queria ver quem era Jesus. Sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Para que ele visse Jesus, para ele, como eu disse, no início ele era um homem rico, mas naquele momento era necessário que ele se misturasse àquela multidão. Mas em determinado momento ele fala, não, eu quero ver quem é Jesus. Eu saio do meio da multidão, daquele povo que anda igual, que fala igual, que vive igual, eu preciso me separar. Preciso subir numa árvore. Zaqueu faz exatamente isso. No momento em que você decide realmente andar com o Senhor Jesus, você sai daquele contexto de vida que você vive. Errado,
de pecado, de murmuração, de amargura, de falta de perdão, de tudo errado, e você se levanta no meio daquela multidão, e você se torna uma pessoa diferente. E o Senhor Jesus te vê. O Senhor Jesus te vê como Ele viu Zaqueu. Desce. Hoje convém eu jantar na sua casa. E Jesus nos chama nessa manhã. Desce. Convém que não apenas eu vá jantar na sua casa, mas convém que eu viva todos os dias, não só dentro da sua casa, muito melhor que isso, dentro de você. O Deus que envolveu a terra que era sem forma e vazia, que foi capaz de transformar esse planeta que era caótico em algo tão belo, tão maravilhoso, quer fazer isso na sua vida. Ele te envolve nessa manhã, te envolve com o seu calor, com as suas asas, e te transforma num homem, numa mulher, cheio da sua presença, cheio da sua unção, cheio da sua alegria, para que isso não apenas você se sinta bem, porque seria algo tão egoísta. Deus não faz isso para que eu me sinta bem, para que eu fique feliz. Claro, Deus quer que nós sejamos felizes, mas Deus vai além. Ele quer que essa felicidade que você tem, que essa alegria que você sente e que você vive, ela contagie todos os que te cercam. Amém? É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com que cada um de nós vivamos todos os dias. Para Ele, misturar-se com a multidão era algo que requeria coragem. Zaqueu precisava ter coragem daquilo, ele precisou abrir mão de muitas das suas convicções. Afinal de contas, eu sou um homem rico, eu sou um homem de posses, eu não posso me misturar, como diz lá, né, no Chaves. Não se misture com esta gentalha. Não se misture no meio do povo. Mas, da mesma forma que Zaqueu subiu na árvore e Deus manda ele descer, nós também temos que, em determinado momento nas nossas vidas, nós temos que nos separar da multidão, sermos transformados e depois volta para ela. Porque é lá que você vai fazer a diferença. No meio do povo, no meio da multidão. É tão bom a gente poder estar no meio de gente, de pessoas. Lógico que tem momentos que a gente precisa e deve se retirar, ficar sozinho, mas o nosso chamado, a nossa missão é estar junto com as pessoas, junto com o povo, testemunhando, vivendo. É bom a gente estar aqui, na comunhão dos irmãos, é bom, necessário e importante, mas é bom estar lá fora também, testemunhando aquilo que você viveu. Ontem, eu fui correr lá na USP e no meio num determinado momento lá, eu estava com o pessoal que corre com a gente, eu costumo dizer que tem, lá de sábado, a gente vai correr todo sábado lá, tem a famosa subida da biologia, quase 1 quilômetro de subida, e eu nunca tinha conseguido subir aquilo sem parar. No meio do caminho, eu não aguentei e comecei a andar. 2 vezes já fiz isso. Mas ontem eu consegui subir aquilo. E eu comecei a glorificar a Deus. Não porque eu consegui subir, porque é um mérito meu, mas o quanto Deus usou aquela situação para mostrar que nós podemos transformar as nossas próprias vidas, o nosso próprio corpo, para a glória dEle. Mas é que quando eu cheguei lá em cima, eu estava tão cansado, que depois você sobe, depois é uma descida. Mas eu quero usar isso para as pessoas que não são crentes, que a gente está ali junto. Eu quero usar essa situação. Até eu falei para uma das moças que estavam lá, eu falei, como é maravilhoso a gente poder ver como Deus fez o nosso corpo e a gente se adapta a tantas situações.
A gente se adapta. Essa homeostase que eles falam, né? Que é o poder da gente se adaptar a todas as circunstâncias. E isso acontece com cada um de nós. Você vai se adaptar a tudo. Não se acomodar. É diferente de você se acomodar. É se adaptar. Então a gente se adapta. Se Deus te mandar para um lugar longe daqui, num lugar difícil, você vai se adaptar. Se Deus te mandar para um outro lugar, também vai se adaptar. Nós temos essa característica de adaptação. Então, para que ele se misturasse naquele povo, era necessária coragem. Nós temos que ter essa coragem. E o Espírito Santo fala, eu não te dei espírito de covardia nem de medo, mas de coragem, de ousadia. Coragem e ousadia. E temos que tirar da nossa frente tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede. Se eu mudar, que os meus amigos, meus parentes, o que eles vão pensar de mim? Quantas vezes você já não pensou isso? Estaremos correndo o risco de nunca mudarmos verdadeiramente. Então, esses pensamentos têm que ser completamente tirados da nossa mente. Amém? Que você possa, nessa manhã, ter essa certeza de que a nossa vida é transformada, dia após dia, de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar orando com você, nessa manhã, pedindo para que estas verdades da palavra de Deus possam estar no mais profundo do teu coração. E que você possa viver o dia de hoje com uma nova perspectiva, uma nova coragem, uma nova certeza de que quando os problemas aparecem, viu, seu Marcel? Quando a luta vem, o medo de uma notícia ruim, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele é maior que qualquer doença, ele é maior que o medo. O amor de Deus é lançado sobre a sua vida, ele lança fora todo medo. Ele é derramado sobre a sua vida, e o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo. Deus está te colocando ali, para ser luz, para ser um testemunho vivo do poder dele. Em nome de Jesus. E cada um aqui tem esse poder. Ah, doença, você veio? Vou transformar isso em algo maravilhoso, para a glória de Deus. Ah, desemprego, você veio? Vou mostrar para o inimigo que o meu Deus é mais poderoso do que a escassez que isso pode tentar trazer sobre a minha vida. Ah, parece que a minha família está se desfazendo. O inimigo não tem poder. Maior é aquele que está em nós, dentro da nossa casa, dentro dos nossos filhos, é promessa. Não olha as circunstâncias, olha o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Zaqueu encontrou em Jesus um grande amigo. Um grande amigo. Em momento algum, Jesus olhou para Zaqueu e o acusou. Jesus olhou para Zaqueu e teve compaixão e misericórdia da vida daquele homem. Em nenhum momento houve acusação. Zaqueu, desce da árvore, hoje convém eu jantar na sua casa. Agora, não sabemos o que Jesus falou lá dentro da casa dele, na intimidade. Eu acredito que Jesus deve ter falado tantas coisas maravilhosas para aquele homem, a ponto dele abrir mão de tudo que ele tinha, entregar aos pobres e devolver 4 vezes mais àqueles que ele havia extorquido. Esse é o nosso Deus. Ele te tira da árvore, te leva para a intimidade, te transforma num novo homem, numa nova mulher. Sem acusação, sem te obrigar a fazer nada, mas faz com que aquilo que a gente for fazer seja por amor a Ele e convicção de que a sua morte na cruz não foi em vão. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Coloque-se de pé. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos orar rapidamente, já deu
meio-dia, eu não quero me alongar muito, mas eu quero ter um breve momento de oração, quero deixar você com liberdade, se você quiser rapidamente se ajoelhar, se você quiser ficar no seu lugar, se quiser vir aqui à frente, não importa. O que importa é a liberdade que nós temos diante do Senhor, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, primeiramente por esta manhã. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor não apenas faz nas nossas vidas, mas por aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor alcançou na cruz do Calvário, Senhor, por amor a mim, por amor à tua igreja, a cada um de nós que está aqui nesta manhã de domingo, Senhor. Nós não saímos da nossa casa, não saímos do conforto da nossa casa, apenas para virmos aqui para nada. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós queremos mais do Senhor, temos desejos. Temos sim, Senhor, muitas vezes os nossos medos. Temos as nossas ansiedades. Mas que tenhamos a convicção, Senhor, de que acima dos nossos medos, das nossas ansiedades, o Senhor está nas nossas vidas. O Senhor é um Deus de amor, um Deus que sustenta cada um de nós, não apenas na área material, mas na área emocional, espiritual. O Senhor tem guardado as nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor provou o teu amor por cada um de nós, pelo fato do Senhor ter enviado Jesus Cristo. Só isso já é o suficiente. A maior prova de amor que nós temos é saber que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente, sem pecado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Derrotou o inimigo, derrotou o diabo, pisou na cabeça da serpente. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e queremos aqui levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor é santo. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. O Deus que ressuscitou, que subiu aos céus, mas enviou o seu Espírito Santo para ser o nosso consolador, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, aquele que transforma completamente as nossas vidas. Em Ti, Senhor Deus, nós depositamos a nossa esperança. Em Ti, Senhor, nós depositamos tudo que temos, somos, tudo aquilo que viermos a ser, Senhor Deus, lá na frente, no futuro. E Te dizemos obrigado, Jesus. Obrigado pela vida eterna que temos no Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós consagramos as nossas vidas no Teu altar. E pedimos, Senhor, que o nosso início de semana, o nosso domingo e todo o restante desta semana que se inicia hoje, Senhor, seja algo tremendo, maravilhoso, glorioso. Transforma as nossas vidas, ó Pai, para que nós sejamos instrumentos, veículos da transformação de outras pessoas. Para que o Teu nome seja exaltado, queremos ser, ó Pai, aqueles que as pessoas olhem para nós e digam: que maravilha servir a esse Deus. Sermos canais, Senhor, de vida, de transformação e de restauração para aqueles que necessitam. Eu apresento a Tua igreja diante de Ti nesta hora, Senhor. Nos livra de todo mal, nos guarda, Senhor, em todos os nossos caminhos. Faz de mim, faz da Tua igreja, homens e mulheres, com as nossas raízes fincadas no mais profundo, que é o Senhor Jesus. Para que o vento, a tempestade não nos abale, mas ao contrário, faça de cada um de nós homens e mulheres mais fortes na Tua presença. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. E que possamos voltar para as nossas casas com esta certeza, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Vamos louvar ao Senhor com alegria nos nossos corações. Amém? E que possamos ter um domingo maravilhoso, seja aqui, seja na sua casa, onde você estiver. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vai na paz do Senhor. Tenha um almoço maravilhoso em família. Enfim, uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.